E aí, pessoal? Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, a gente vai embarcar numa viagem incrível pelo nosso sistema solar para desvendar um dos mistérios mais fascinantes do universo. Os cometas, sabe aquelas bolas de gelo e poeira que riscam o céu e deixam um rastro luminoso espetacular? Então, de onde eles vêm? Para começar, vamos entender o que é exatamente um cometa. Eles são feitos de um núcleo sólido, uma mistura congelada de água, metano, amônia, dióxido de carbono e poeira cósmica. É tipo um iceberg espacial misturado com rocha e areia. Enquanto eles estão lá longe, nas profundezas geladas do espaço, são só uns blocos de gelo escuros e difíceis de ver. A mágica só acontece quando eles se aproximam do Sol. Quando um cometa entra na parte mais interna do nosso sistema solar, o calor do Sol começa a fazer efeito. O gelo do núcleo não derrete como aqui na Terra, ele sublima, ou seja, passa direto do estado sólido para o gasoso. Essa sublimação libera uma nuvem de gás e poeira ao redor do núcleo, que a gente chama de coma. Essa coma pode se estender por centenas de milhares de quilômetros, ficando até maior que muitos planetas. Essa coma aqui, refletindo a luz solar, faz o cometa brilhar e se tornar visível para nós. Mas e aquela cauda maravilhosa que a gente sempre associa aos cometas? Na verdade, a maioria dos cometas tem duas caudas. A primeira é a cauda de poeira. Como elas são um pouco mais pesadas, elas formam uma cauda curva e amarelada, que segue mais ou menos a órbita do cometa. A segunda é a cauda de íons, ou cauda de gás. Essa é formada pelos gases que foram ionizados pela radiação ultravioleta do Sol. O vento solar, que é um fluxo de partículas carregadas vindo do Sol, empurra essa cauda diretamente para longe dele. Por isso, a cauda de íons é sempre reta, azulada e aponta na direção oposta ao Sol, não importando para onde o cometa esteja indo. É um espetáculo de física cósmica. Agora, a pergunta de $1 milhão. De onde vêm esses viajantes gelados? A maioria dos cometas vem de duas regiões principais nos confins do nosso sistema solar. A primeira é o Cinturão de Kuiper. Pensa nele como uma versão gigante e gelada do cinturão de asteroides, localizado além da órbita de Netuno. Muitos cometas de curto período, aqueles que levam menos de 200 anos para dar uma volta ao redor do Sol, como o famoso cometa Halley, vem de lá. Eles são como vizinhos distantes que de vez em quando são perturbados pela gravidade de um planeta gigante e acabam caindo em direção ao Sol. A segunda região, e a mais misteriosa, é a nuvem de Oort. Ela é uma nuvem esférica gigantesca, uma concha que envolve todo o sistema solar, a uma distância imensa, quase um ano-luz do Sol. É um verdadeiro berçário de cometas. Acredita-se que a nuvem de Oort abriga trilhões de núcleos de cometas. Os cometas de longo período, que podem levar milhares ou até milhões de anos para completar uma órbita, vêm de lá. Às vezes, a passagem de uma estrela próxima ou forças de maré da nossa galáxia podem perturbar um desses cometas adormecidos e enviá-lo numa jornada épica em direção ao Sol. Uma viagem que pode durar uma eternidade. E como é a trajetória desses corpos celestes? A órbita de um cometa é muito diferente da órbita quase circular dos planetas. As órbitas dos cometas são elípticas, ou seja, bem alongadas, parecendo um círculo esticado. Isso significa que eles passam uma parte enorme do tempo muito longe do Sol, nas regiões frias, e depois fazem uma passagem rápida e intensa perto dele, antes de serem arremessados de volta para o espaço profundo. Alguns cometas têm órbitas tão abertas, chamadas de hiperbólicas, que eles visitam o Sol apenas uma vez e depois são ejetados do sistema solar para sempre, vagando pelo espaço interestelar. E sobre a rotação, sim, os cometas também giram, mas essa rotação pode ser bem caótica. Jatos de gás e poeira podem sair de pontos específicos do núcleo, funcionando como pequenos foguetes. Esses jatos podem alterar a velocidade e o eixo de rotação do cometa, tornando seu movimento imprevisível e complexo. É como tentar girar uma batata com vários fogos de artifício amarrados nela. Os cometas não são apenas bonitos de se ver. Eles são cápsulas do tempo. Como eles se formaram junto com o sistema solar,
há cerca de 46 bilhões de anos e passaram a maior parte do tempo congelados e inalterados. Eles guardam informações preciosas sobre a composição da nuvem de gás e poeira que deu origem ao Sol e aos planetas. Estudar os cometas é como olhar para uma amostra do nosso passado cósmico. Inclusive, uma teoria popular sugere que os cometas podem ter trazido para a Terra primitiva ingredientes essenciais para a vida, como água e moléculas orgânicas, através de inúmeros impactos no início da história do nosso planeta. Ao longo da história, os cometas foram vistos como presságios, sinais divinos ou portadores de desastres. Hoje, a ciência nos mostra que eles são, na verdade, mensageiros do passado, objetos fascinantes que nos ajudam a montar o quebra-cabeça da nossa própria origem. Cada vez que um cometa como o Neilhise ou o Leonard nos presenteia com sua visita, é uma oportunidade única de nos conectarmos com a vastidão e a beleza do universo. Então, da próxima vez que você ouvir falar de um cometa visível no céu, não perca a chance. Pegue um binóculo, vá para um lugar escuro e contemple esse viajante do tempo. Pense em sua jornada de milhões de anos desde os confins do sistema solar até aquele brilho fugaz no nosso céu. É um lembrete de como o universo é dinâmico, misterioso e absolutamente espetacular. E aí, curtiram essa viagem pelo mundo dos cometas? Se você aprendeu algo novo hoje, não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal. Se tiver alguma dúvida ou sugestão de tema, comenta aqui embaixo que eu vou adorar ler. E claro, se ainda não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho para não perder as próximas aventuras cósmicas que a gente vai explorar juntos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.